Fala pessoal, beleza? Meu nome é Zenilton. E uma questão: existe pessoa sem medo? Qual a diferença da pessoa que está lá falando para 300, 200 pessoas e para você que não faz nada? A pessoa que está lá falando para 300 pessoas, ela foi com medo. E outras pessoas paralisam diante do medo. Eu tinha um cliente que eu estava entrevistando e ele me falou que não tinha medo de nada. E ele tinha alguns sintomas que ele foi lá, fez o exame e não deu nada. Ele sentia falta de ar e como não deu nada, então ele foi ver o que podia fazer, podia ser feito para ele, em orientação. E eu fiz umas perguntas para ele de que ele tinha medo e fui falando. E ele falava que não tinha medo de nada, não tinha medo nem de morrer. Aí ele foi falando da vida dele. E ele falou que ele faz uma venda, ele trabalha com venda, que ele faz uma venda e são valores altos, como imóveis. E a pessoa demorava dias para poder tomar uma decisão. E ele ficava pensando naquela decisão que a pessoa, ele ficava esperando. Então ele ficava ansioso por aquela decisão. E na verdade, ele ficava com medo da pessoa não de tomar uma decisão negativa e não fechar negócio com ele. E como a pessoa ficava dias sem dar essa resposta, e ele ficava com essa preocupação, então vem todo o sintoma para o corpo. O corpo sente falta de ar, sente cansaço. E, e ele falava que não tinha medo. Na verdade, ele saiu do consultório ainda insistindo, falando que não tinha medo. Lógico, eu não posso insistir com ele. Se ele está dizendo, para ele é a verdade. Então, não posso fazer nada. Enquanto ele não reconhecer que é medo, o que é medo, e ele não vai se livrar disso. Outra situação foi um colega meu que ele faz apresentação na rua, faz experimento social na rua, ele para o trânsito. E eu cheguei e perguntei para ele: você não tem medo? Vergonha? Algum tipo de coisas assim? Ele falou: Zenilton, eu tenho. Mas eu vou assim mesmo, cara, faz parte. Ele falou assim: faz parte. Aí que tá a chave. O medo faz parte. Se você não tem medo, é porque você não está fazendo nada. Se você não tem medo, você não tem nada novo a expor. Tudo que a gente faz novo dá um medo, dá um friozinho na barriga. E a gente simplesmente aceita aquele medo e o medo vai. Quantas vezes você não foi apresentar um trabalho na escola e você foi com medo e no meio do trabalho você simplesmente ficou tranquilo? Acabou de apresentar o trabalho, você ainda queria dar opinião na parte dos outros colegas, porque você ficou tranquilo, aceitou o medo como regra do jogo. Só não tem medo quem não faz nada. Só não tem medo quem está paralisado, que não tem um projeto novo, não está crescendo. Então, se você tem um projeto novo e te dá um friozinho na barriga, é o correto. É o correto. E você perguntar: Zenilton, e como que eu faço para perder esse medo? Quando a gente está com medo e a gente não tem conhecimento, a gente está no escuro, a gente não sabe para onde ir. A gente paralisa porque não sabe para onde ir. Agora, quando você tiver medo, aceita o medo como regra do jogo. Faça pequenas coisas que você tenha medo. Diga não para alguém que você tem medo de dizer não. Faça pequenas ações que quebre a regra. Quando a gente quer correr uma maratona, você não consegue correr de uma vez. Então você corre pequenos pedaços e vai treinando até você ter condições. Assim é o medo. Vai fazendo pequenas coisas. Vai com medo mesmo. E aceitar o medo como regra do jogo. E saber como agir diante do medo. É aceitar, sente o medo. Eu sinto o medo, mas eu vou assim mesmo.
Medo, eu sei que você está aqui, mas eu vou assim mesmo. Eu te aceito e eu me curo. Então eu vou dando os meus passos à frente. Cada dia se dá um pequeno passo. Então é dessa forma. Se você quer vencer o medo, aceita o medo primeiro. E depois você vai dando os pequenos passos e vencendo o medo. E quando você estiver em ação, o medo se dissipa. Porque quando a gente reprime o medo, a gente trava. Então a gente aceita o medo e deixa ele ir. Reconhece que ele está aqui e continua fazendo. E deixa ele ir, ele simplesmente vai embora. Tá? Então fica aí a dica e até mais. Valeu!